Hoje nós vamos estar com a nossa convidada, a enfermeira a Tati. Ela já esteve aqui conosco e hoje ela vai falar um pouco como aumentar a produção do leite materno. Então, se você é mãe, você já sabe o que eu vou pedir agora, é que continue conosco até o final nessa live, que tu possa tirar as tuas dúvidas deixando a pergunta nos comentários para que a Tati possa responder depois. E se você é mãe e sabe que essa live vai ajudar outra mãe que está no momento amamentando, encaminhe essa live no aviãozinho que está aqui abaixo na tela do teu celular para outras mães poderem estar aqui com a gente. Eu conto com a participação de vocês. É um prazer estar aqui. A gente sempre sai aprendendo um pouco mais e eu espero que dessa vez, mais uma vez, vocês possam tirar as suas dúvidas com a Tati, tá bom? Enquanto vocês estão aqui entrando, então nós vamos já chamar a Tati. Oi, Tati. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Você me vê bem? Me ouve bem? Sim, tô te vendo bem e te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tudo ok também. Então, beleza. Qualquer coisa é só me sinalizar. Mas acho que tá ok. Então, pessoal, para você que está aqui entrando agora, hoje nós vamos conversar sobre a amamentação e como aumentar a produção do leite materno. E aí, no decorrer da conversa, a Tati vai trazendo outros assuntos que envolvem também a amamentação, o dia a dia da mãe. Então, com a tua participação, você que é mãe, continue conosco e encaminhe essa live para outras mães. A Tati ela já se apresentou aqui. Já. Se vocês irem no nosso IGTV, tem uma live com ela lá que está salva. Mas, Tati, se tu puder, então, se apresentar para as pessoas que são novas aqui. Sim, eu sou a Tati, então, sou enfermeira e consultora de amamentação, né? Então, faço todo o manejo da amamentação, especificamente, desde a gestação e no pós-parto, né? Sou mãe de 2 filhos também, 2 meninos, e qualquer dúvida, pessoal relacionado ao tema ou outras coisas que vocês queiram saber, vão deixando aqui nas perguntas, né? Que se der, respondemos hoje, se não, fica para a próxima. A Tati, ela sempre tem muito assunto, muito conteúdo, então pode ser que nem todas as dúvidas ou perguntas que vocês deixarem aqui possam ser respondidas hoje, mas com certeza ela vai estar respondendo nas próximas lives, tá? Mas então, para nós entrar no nosso assunto, Tati, é possível então fazer coisas que aumentem a produção do leite materno? Se sim, explica para nós como isso. Sim, é possível. E a gente precisa ter um entendimento sobre como que funciona a produção do leite materno para que a gente consiga, de fato, aumentar, né? Porque o que eu vejo na prática e a maioria das informações, ainda que hoje circulam, né? É que a gente precisa tomar bastante líquido, que a gente precisa tomar chá XYZ ou medicamento XYZ, né? Ou seja, tudo coisas externas, né? Como se o meu corpo não fosse dar conta de produzir o alimento que o meu filho está precisando, né? E esperando, como é o normal da natureza, como deveria ser, tá? Então, para a gente entender como que eu faço esse aumento da produção, eu preciso entender por que existe casos em que precise se aumentar a produção de leite materno. Porque se é da natureza o bebê nascer e se alimentar no seio da sua mãe, por que eu tenho problemas de baixa produção de leite, por exemplo? Tá? Então, assim, a grande maioria das mulheres, quando engravidam, tem o desenvolvimento das suas mamas para que elas produzam leite a partir do nascimento do bebê, certo? É isso que a gente espera. Mas algumas condições hormonais, fisiológicas e até psicológicas podem interferir nesse processo e aí atrapalhar essa produção de leite, tá? Fora os casos externos que eu vou falar depois. Então, assim, uma mãe, por exemplo, que desenvolve diabetes gestacional na gestação ainda, pode ser que tenha um fator de risco, né? Um risco para baixa produção de leite. Então, provavelmente essa mãe vai precisar aumentar.
mãe grávida, né, gestante que apresentou alteração na tireoide durante a gestação, também é um fator de risco para que eu tenha uma baixa produção de leite, tá? O não desenvolvimento dessas glândulas mamárias durante a gestação e no pós-parto, né, para ter capacidade de produzir leite, também pode acontecer uma baixa produção. Redução de mama, né? As mamas têm seus tecidos mamários bem comprometidos e isso também pode levar só um minutinho. Vou tirar meu fone. Tá me ouvindo? Sim. Então, tem vários fatores que podem levar a essa baixa produção de leite, tá? Isso na gestação ainda. Então, é importante, por isso da importância do pré-natal e se discutir essas condições ainda no pré-natal, tá? Por quê? Porque quando o bebezinho nasce, ele vai precisar fazer estímulo na auréola da mãe para fazer a produção do leite materno aqui dentro. Então, a gente depende do bebê para produzir o leite. Então, se eu não tenho um bebê mamando nesse seio e estimulando o seio dessa mãe, mesmo que eu tomar remédio, mesmo que eu tomar líquido, mesmo que eu descansar, mesmo que eu me alimentar bem, mesmo que eu tomar um monte de chá, eu não vou ter o efeito, eu não vou estar produzindo a demanda de leite que o meu bebê precisa. Então, as glândulas mamárias, elas são cheias de hormônio, tá? Que quando o bebê vem aqui e começa a sugar, elas começam a produzir o leite, tá? Então, esse estímulo da produção de leite, ele é externo. Eu preciso de um bebê sugando, né? E além desse bebê estar sugando, ele precisa estar fazendo uma drenagem efetiva da mama. Ou seja, essas glândulas mamárias vão produzir leite conforme a demanda de saída desse leite, né? Então, assim, se eu tenho glândulas aqui dentro da mama cheias de leite, o meu cérebro entende que não precisa mais mandar hormônio, porque eu não tenho demanda. Por que eu vou produzir uma coisa que não está saindo, né? Então, eu preciso da retirada desse leite para que ele possa vir. Então, na ausência de um bebê que não está fazendo uma drenagem efetiva, eu vou estimular a produção de leite ordenhando essa mama, colocando mais estímulo. Então, quanto eu mais ordenhar aqui, seja com o bebê, seja com a minha mão, seja com uma bomba extratora de leite, mais eu vou estar garantido a minha produção, né? E o que é importante logo nas primeiras semanas do recém-nascido? Identificar se ele está de fato fazendo essa drenagem. Porque se ele não estiver fazendo essa drenagem, esse bebê com 15, 20 dias não vai ter ganho peso do nascimento ainda, né? A mãe vai achar que o leite é fraco, né? Porque a primeira coisa que nos remete é que o leite não sustenta, é que a mãe está muito cansada, a mãe que não tomou água, e na verdade o problema não está na mãe. O corpo da mãe, quando ela estava grávida, fez tudo o que precisava, preparou a mama para aquele bebê se alimentar. Mas a função oral do bebê, a linguinha, a bochecha, a mandíbula, tudo que ele precisa fazer aqui para sugar e extrair esse leite é que não está funcionando. Então, eu preciso ficar atenta à mamada do meu bebê e saber conhecer sinais que identifiquem que ele está realmente fazendo essa drenagem para que eu garanta que a minha produção de leite vai se adequar a ele, tá? Então, eu falei desses casos que podem acontecer ainda na gestação, que podem afetar a produção, né? E que a gente já consegue prever o que essa mãe vai precisar na primeira semana de vida, por exemplo, né? Então, se eu sei que ela vai ter uma interferência na produção de leite em função de uma diabetes, de uma tireoide, de uma redução de mama, essa mãe precisa começar com as ordenhas logo após o parto, para que a transição do colostro para o leite maduro ocorra e que siga atendendo a demanda desse bebê, mesmo com os fatores de risco que ela apresenta, tá? E nós temos um outro caso também que pode levar a baixa produção de leite logo depois que o bebê nasce, que é o quê? É o bebê passar pouco tempo sugando no peito da mãe.
né? Então, primeiros dias do recém-nascido, ele, para as primeiras semanas, né? Ele mama de 10 a 12 vezes no seio da mãe, tá? Se eu tiver uma drenagem efetiva, certinha, que a gente enxerga o bebê engolindo, essa demanda vai aumentar conforme o bebê vai crescer. Então, não vai faltar leite para esse bebê. A não ser que eu substitua alguma dessas sucções no seio da mãe por outros tipos de bico, né? Como, por exemplo, chupeta ou mamadeira. Então, assim, não é uma questão de ser certo ou errado. É uma questão de escolha, né? Se o meu objetivo é amamentar, por exemplo, né? Eu tenho o desejo, quero amamentar. E quais as informações que eu vou buscar durante a gestação e no pós-parto, né? São essas informações que os malefícios de substituir a sucção do bebê no seio da mãe por outras coisas, né? Então, assim, quando é apresentado para o bebê vários tipos de bicos, né, mamadeira ou bico de silicone ou chupeta, o bebê vai mudar todo o padrão oral dele, né? Então ele vai fazer diferente no seio da mãe, independente se esse bico for ortodôntico ou for parecido com o seio da mãe, ou, né, não importa, porque o que importa de fato é a função que o bebê vai fazer no seio da mãe depois que ele estiver usando chupeta e mamadeira por muito tempo, né? É claro que tem dos que a gente precisa alimentar esse bebê de outra forma que não seja através da amamentação. E aí a gente vai proteger a produção de leite dela através de ordenhas e de medicamentos conforme a prescrição médica, conforme o médico achar que seja necessário, tá? Mas de nada vai adiantar se ela não retirar esse leite daqui, né? Então, para que eu aumente essa produção de leite, eu preciso estar ordenhando nos horários em que o bebê estaria mamando. Por exemplo, no caso de eu ter uma fissura muito grave no mamilo, né, que a mãe sinta muito dor, a gente consegue suspender essa amamentação por 24, 48 horas até sarar bem, para daí levar esse bebê no peito. Se essa mãe suspende a amamentação no seio e não tira e não ordenha, a produção dela vai lá embaixo, mesmo ela tomando os medicamentos que precisa tomar. Então, os medicamentos não vão garantir que ela tenha um aumento de produção. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque a informação nessa hora é que vai fazer toda a diferença para a mãe realmente poder fazer uma escolha, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho a função que o bebê tem, a função da língua que o bebê tem no seio da mãe, tá? Então, a língua do bebê, ele tem uma força para levantar o mamilo para cima, pressionar e o leite sair, tá? Se essa língua estiver aqui embaixo, presa, né, ou para trás, ele não vai conseguir fazer isso aqui, tá? Os estímulos que eu preciso fazer ao redor da auréola não vão ser eficazes e essa drenagem não vai acontecer. O bebê vai ficar com fome, né? Vai chorar, né? A mãe vai achar que tá sem leite, né? Que tá com uma baixa produção. E aí esse bebezinho vai desistindo de querer mamar no seio, porque vai vir pra cá, vai mamar, não vai sair nada. E ele vai desistir de pegar o peito, justamente por isso, tá? Então, isso aqui acontece quando os bebezinhos nascem com a língua presa. Por isso que é importante um profissional avaliar isso na maternidade ainda, né? E hoje eles fazem isso através do teste da linguinha. Verificam se a linguinha do bebê tá solta, né? Então, precisa ser avaliada essa função oral do bebê para que a gente garanta que ele venha aqui e faça o que precisa fazer, o que precisa ser feito, né? E a gente garanta essa produção de leite da mãe. Não sei se deu para entender mais ou menos o raciocínio, né? E aí identificar isso de preferência nas primeiras semanas, né? Para que a mãe possa pedir ajuda, para que a gente possa ofertar
leite, né? Se o bebê não está conseguindo drenar ou se está recusando o peito, por exemplo, pode acontecer por algum motivo. Às vezes os bebês nascem com torcicolo, né? Em função da posição do que estava na barriga ou até do manejo do parto ali, né? Às vezes eles nascem com o pescocinho sempre viradinho para o lado. Toda vez que eu tentar forçar o bebê para esse lado para mamar, ele vai se incomodar, vai doer. E aí ele não vai conseguir usar toda essa função que precisa da boca para fazer essa drenagem do leite, né? Então, assim, a gente precisa observar o bebê sempre. O que ele faz no seio dessa mãe, como que ele fica, qual é a posição que ele fica melhor, né? Porque hoje também a maioria das orientações ainda são assim, você coloca 15 minutos de um lado, aí 15 minutos do outro lado, e aí se o bebê não estiver satisfeito, você dá fórmula, né? Dá outra coisa para ele se alimentar, dá uma mamadeira, né? Mas o que me garante que ele mamou em 15 minutos? Quem que me garante que ele fez uma drenagem eficaz no seio da mãe para que a gente, de fato, interrompesse a amamentação e dissesse, não, ele já mamou e agora meu leite não é suficiente, então ele realmente precisa da fórmula. Então a gente precisa dar autonomia para as mães, principalmente, para que elas consigam identificar se o bebê está mamando ou não. Até porque para ela ter uma segurança disso, né? Nas primeiras semanas a gente fica muito apreensiva, assim, é bem normal saber se o bebê tá mamando, se não tá passando fome. E aí cada cocô é uma festa, assim, a gente comemora mesmo, porque todo mundo diz assim, se ele estiver fazendo cocô, tá mamando bem. Se estiver fazendo cocô, tá mamando bem, né? Então, assim, a gente fica realmente muito apreensiva, tá? Acho que tem pergunta ali, né? Tem. A Suelaine, ela disse assim, se logo após o parto o leite não descer, posso estimular com a bombinha? Porque quando tive meu segundo bebê, elas me pediram a chuquinha para glicêmia. Dele não baixar, estavam querendo dar algo para ele. Então, muitas maternidades têm essa rotina, né? Tem um protocolo de glicemia lá, que é o açúcar no sangue, e que se tiver abaixo de um valor X, precisa alimentar esse bebê, ou da glicose, ou da fórmula. Acontece que, mais uma vez, a gente... quando o bebê nasce, a mãe tem colostro. E esse colostro é para ser suficiente para o bebê, tá? Não vai ser suficiente para o bebê se ele não mamar, se ele não fazer essa drenagem efetiva, tá? Na maternidade, eu não entraria com estímulo com bomba. Mas se passou 5 dias após o parto e ainda está saindo aquelas gotinhas de colostro, aí sim a gente precisa entrar com um protocolo de estimulação com a bombinha, tá? Mas aí sem a chuquinha. Se nós seguir com a chuquinha, a gente não vai ter muito sucesso depois para colocar esse bebê no peito. Vai demorar ainda mais para ele aprender a mamar. Então esse leite, não tem problema a gente oferecer a fórmula, porque às vezes na primeira semana, às vezes o leite vai descer lá no 5º, 6º dia e esse bebê precisa se alimentar. Então a gente vai oferecer essa fórmula num copinho. Então isso é o tipo de informação que a mãe precisa buscar lá na gestação. E se eu tiver que usar um copinho, como que eu vou fazer? Porque no pós-parto, né, quem passou por pós-parto sabe que a gente não filtra, não absorve, a gente tá muito preocupada com o bebê, a gente não quer que ele passe fome, a gente não quer sentir dor, a gente fica muito vulnerável, tá? Então, a primeira solução, que geralmente é a mais fácil, que apresentar para nós, a gente vai acatar. E tudo bem, porque no pós-parto não é a hora de eu querer aprender ou querer saber dessas informações. Eu preciso, na gestação, me munir dessas informações, para caso eu precisar, eu saber para quem pedir e aí sim eu aprender e treinar, tá? No teu caso, provavelmente demorou pro leite descer, né? E aí sim pode estimular com a bombinha, tá? Fazer no horário das mamadas, né? Dá para dar um intervalo de 3 em 3 horas, mais ou menos, fazer uma ordenha com a bomba de 10 minutos, por exemplo, né? É claro que cada caso é um caso, né? É difícil
falar assim de uma maneira geral, porque a gente vai precisar conhecer o corpo dessa mãe, a história dessa mãe, se ela tem algum fator de risco que possa causar uma baixa produção de leite ou um atraso na descida do leite, né? Mas o protocolo sempre vai ser estimular com a bomba, né? Para proteger a amamentação, a gente vai alimentar esse bebê com um copinho, com uma colher, com uma seringa, qualquer coisa que faça com que o bebê não mantenha a língua dele abaixada, né? Porque na mamadeira o bebê fica com a língua abaixadinha, na chupeta o bebê fica com a língua abaixada. E isso não vai me facilitar na hora de colocar esse bebê no peito, certo? Então, no copinho, o bebê precisa abrir a boca, precisa colocar a língua para sorver esse leite, né? E aí a gente vai manejando. Mas é claro que isso é uma decisão da família, tá? A preparação para a amamentação, ela começa lá na gestação também, né? Se preparar para o parto, quando você se prepara, se você quer o parto normal e você vai se preparar, você precisa preparar a tua mente, você precisa conhecer o teu corpo, ter um autoconhecimento sobre os teus sentimentos, sobre os teus limites de dor, tá? E tudo isso vai servir para a amamentação também, tá? Paciência, né? Porque exige muita paciência, porque o processo ele é gradual, é um pouquinho por dia que a gente vai evoluindo. Você trouxe aqui para nós alguns dos fatores que o bebê não faz a sucção do seio, que é o torcicolo, a língua presa. Uhum. Mas existem outros fatores que fazem o bebê recusar o seio da mãe? Existe, né? Às vezes esse bebê tá com muita fome, por exemplo, tá com muita fome, tá chorando demais, já passou do horário dele se alimentar e nessa hora o bebê vai recusar o seio, por exemplo. A gente vai precisar acalmar esse bebê, concentrar ele, organizar ele para que ele se concentre, né? E fique organizadinho e consiga liberar os estímulos de abertura de boca, por exemplo, e mamar no seio da mãe, né? É um dos fatores. O bebê tá com alguma dor, tá com algum desconforto, né? Ficou muito tempo separado da mãe, logo após o nascimento, então isso também pode ser um fator de recusa, né? O que estabelece bem a amamentação e esse contato e essa conexão é amamentar na primeira hora de vida ou contato pele a pele logo após o parto. Isso é uma coisa que traz muita segurança e conexão, tanto para a mãe quanto para o bebê. E, obviamente, em alguns casos isso não vai ser possível. Então, a chance desse bebê demorar mais de pegar no peito, pode acontecer essa recusa, tá? Isso porque a recusa, ela pode acontecer tanto nos primeiros dias, né, ter dificuldade de estabelecer a amamentação, quanto depois, por outros fatores, tá? Como o uso da chupeta, então pode ser que o bebê queira desmamar espontaneamente, né? Que na verdade não é espontaneamente, mas é porque a chupeta, a função do seio já não tá tão preservada para esse bebê, né? Então é um fator de risco, tá? Mamilos planos ou invertido, né? Quando o mamilo encosta na boquinha do bebê, no céu da boca do bebê, ele tem um estímulo de abrir e sugar, de puxar, né? E aí, na falta desse mamilo, a gente tem mais dificuldade, sim, de fazer o bebê pegar o seio. E aí ele acaba recusando por horas, por dias, né? E aí, nesses casos, pode ser que seja interessante entrar com aqueles protetores de mamilo, aqueles intermediários de silicone, tá? Que é um bico de silicone que tem bastante malefícios, né? É um bico artificial, mas pode ajudar no caso de um bebê que está com 3, 4 dias pós-parto e ainda não pegou no seio da mãe. Então, esse bico vai nos facilitar. E aí, a gente vai lançar de todas as estratégias para dentro de 10, no máximo 15 dias, antes disso, tentar tirar esse bico de silicone. Por quê? Porque nesse tempo a mãe vai se sentir segura, porque o bebê dela vai estar mamando, tá? E ela vai ter mais autonomia sobre o seio, de conduzir o seio na boquinha do bebê. Porque é muito importante a gente frisar que o bebê precisa abocanhar a auréola, tá? Dessa maneira, assim. Precisa abocanhar. Então, o bico não me importa muito. O estímulo que precisa fazer é aqui ao redor. Aqui. É aqui
ao redor, tá? E o bebê precisa fazer isso aqui, tá? Assim. Então, ele coloca a linguinha pra frente, pressiona essa parte lá em cima no céu da boca, e aí, como não tem mamilo, isso aqui pode escapar, tá? E aí é treino. Eu vou pegar essa base da minha mama, tá? Eu vou dar uma inclinadinha pra cima e eu vou tentar conduzir a cabecinha do bebê e o seio para que ele consiga pegar, tá? Num encaixe. Só que isso é treino, é autonomia sobre o meu seio, sobre o meu bebê, tá? Dar aquela segurança para ele, conversar com ele, né? E utilizar de todos os sentidos desse bebê, para a gente conseguir acertar essa pega e ele mamar, de preferência, sem precisar do bico de silicone, né? Então, isso pode ser um fator de recusa. E acolher esse bebê nesse momento é muito importante. Então, trazer uma memória para o bebê do intraútero, né? Barulhinho de secador de cabelo, som do útero, deixar ele mais enroladinho, assim, apertadinho, dar uma segurança para ele e muito colo, porque o bebê ele se sente seguro através do cheiro da mãe, que ele reconhece, tá? O bebê ele não enxerga de longe. A distância que um bebê enxerga é mais ou menos essa daqui, ó. Então, se o bebê tá aqui, ele enxerga a mãe, tá? Se ele estiver mais longe, lá no carrinho, ele já não vai enxergar. Então, utilizar desses artifícios para poder acolher esse bebê, acalmar esse bebê e passar essa segurança que esse bebê precisa. Há vários fatores de recusa, como a gente pode ver, né? O ideal é que a mãe, o pai ou o acompanhante possam identificar nos primeiros dias, nos primeiros dias, para que e chamar, né? Porque assim, algumas coisas não são normais, assim. É claro que a amamentação, ela é um processo, eu não digo que é difícil, mas é que ele é um aprendizado, como qualquer outro, e que vai exigir bastante da família, né? Então, assim, uma fissura que há 20 dias que não cicatriza não é normal. Então, a gente não pode pensar assim, mas o da minha vizinha também caiu o mamilo dela, depois sarou e ela conseguiu. Porque o da fulana machucou muito e aí ela acabou desistindo. Eu preciso pensar no meu desejo, naquilo que eu quero. E nos primeiros sinaizinhos de dor, chamar ajuda, né? Chamar profissionais que possam auxiliar. E são vários profissionais que podem ajudar, desde que sejam pró-amamentação, que estudem um aleitamento materno de fato e que não fique naquele discurso assim de que a mãe tá cansada ou a mãe não tá tomando muito líquido, né? Isso precisa cair por terra, porque a mecânica da sucção do bebê, ela é uma biomecânica, é um conjunto de fatores, né? É uma sucção, é deglutição, é respiração, são músculos envolvidos neste processo. Então, osteopatia, fisioterapia, fonoaudiólogo, dentista, tá? Podem auxiliar muito na avaliação dessa função oral do bebê. Mas eu volto a afirmar, porque eu acho isso muito importante, que a decisão é da família. Eles têm que tomar a decisão, não, eu quero, eu vou tentar, o que eu preciso fazer para dar certo. A Lu Santos colocou aqui nos comentários, na amamentação, se está fissurado, tem problema se o bebê mamar? Que vai sair até sangue. Se a mãe está tolerando a mamada, não tem problema, tá? Se o bebê deglutir, engolir um pouquinho de sangue, ele pode regurgitar e a mãe não precisa ficar assustada, que não tem problema. Ele vai estar tomando leite também, tá? Só vai sangrar porque ele vai estar machucando ali, talvez abrindo a fissura, né? E para o bebê não tem problema. Mas se a mãe está muito machucada, né, a ponto de sangrar, e está sentindo muita dor, a orientação, pelo menos eu sempre prezo pela saúde da mãe, assim, né? Então, eu suspendo a amamentação por 24, 48 horas, tá? Para aquela ferida sarar mesmo e a gente voltar com esse bebê pro peito. Agora, o peito tá fissurado, tá sarando, mas continua sangrando durante a amamentação, durante ali a sucção, mas a mãe não sente dor.
O bebê tá deglutindo, aprendeu a fazer a pega bem certinha, então a chance da mãe não sentir dor, se essa pega está corrigida, né? Pode acontecer também, e aí ela pode seguir amamentando, tá? Mas vai ser mais difícil de cicatrizar, porque o trauma vai estar toda hora ali, né? Sendo estimulado. E o mais importante é saber a causa da fissura. Por que tá dando essa fissura? Né? Porque também não é normal um peito fissurar até sangrar, porque o bebê suga forte. Isso não existe, né? O bebê, essa fissura, esse trauma tá acontecendo no mamilo, ele tá acontecendo aqui, porque esse bebê tá mordendo, ele tá mordendo, os lábios não estão virados para fora, a linguinha não está aprofundando essa auréola para dentro, tá? E aí tá acontecendo isso aqui. E aí isso aqui vai causar trauma e o bebê não vai conseguir mamar, tá? Então, além de eu ter uma mãe machucada, eu vou ter um bebê com fome e uma baixa produção de leite, tá? Então, nesses casos, a gente precisa cuidar dessa ferida, cicatrizar, alimentar o bebê de uma forma que eu proteja a amamentação, para que quando ele volte para o peito, ele reconheça, né, os padrões de sucção, e eu vou ordenhar esse seio para poder manter o estímulo da amamentação. Isso aí. Antes você comentou bem rapidinho que não importa o bico do seio, o importante é que o bebê faça pega na auréola. Isso. Aí eu te pergunto, os tipos de mamilos influenciam nesse caso? Ou indiferente do tipo, se é invertido, né, grande, não vai influenciar? Porque o que influencia é o bebê fazer a pega da auréola mesmo. Se o bebê pegar na auréola e pegar certinho, já o mamilo ele não vai influenciar, tá? A gente não precisa do mamilo em si pra, né? Porque mesmo que eu tenha um mamilo invertido, os ductos eles estão aqui, né? Ele não precisa, tá? Eles não saem só dessa pontinha aqui, eles saem daqui ao redor, tá? Do centro da auréola estão os ductos. Então, se o bebê pegar aqui, eu vou ter saída de leite, tá? Mas o mamilo influencia para acertar a pega. Porque eu posso ter mais dificuldade desse bebê pegar esse seio. E aí a chance da gente entrar com um bico intermediário de silicone é maior, né? Só que se a gente precisa treinar, entende? Porque o negócio vai ser treino e a autonomia de direcionar esta partezinha aqui, de encaixar essa partezinha aqui da auréola dentro da boquinha do bebê. E aí o recém-nascido, é normal eles nascerem com a boquinha mais fechadinha, né? Eles não precisam abrir a boca para se alimentar dentro da barriga. Então eles vão ter que aprender a fazer isso. Então eu posso ajudar baixando o queixinho, tá? Quando esse bebê vem pro seio, ele vai começar a sugar, porque bebê suga dedo lá dentro da barriga. Eles sabem sugar. Eles têm necessidade de sugar. Por isso que um bebê recém-nascido passa muito tempo no peito, tá? Mas esse muito tempo no peito precisa ser avaliado se talvez ele não está tentando saciar a fome dele, que nas inúmeras mamadas ainda não foi feito isso, tá? Então a gente vai avaliar isso como, né? Eu como mãe vou avaliar o que o bebê está fazendo dentro do meu peito. Então o bebê ele vem pro seio, tá? Ele começa a sugar, ter umas sucções mais curtinhas. Então, digamos que isso aqui, ó, é a minha mandíbula, essa parte aqui, tá? Do bebê. Então o bebê começa a fazer isso aqui. Suga, suga, suga. Aí nisso aqui, as glândulas estão estimulando a saída do leite. E esse leite começa a sair. Quando esse leite começa a sair, mesmo que é colostro, isso aqui começa a descer. A mandíbula começa a descer. Então você vê o bebê fazendo assim. Se eu não ver o bebê fazendo isso, é porque ele não está deglutindo. Ele só está sugando ali o peito. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai passar, o bebê não mamou aqui. Ficou chorando, 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 chorando. Passou 3 horas, uma próxima mamada. Esse leite que não saiu daqui de dentro não vai ter estímulo para ser produzido mais. E aí essa produção vai cair. Por isso a importância de avaliar a mamada em si e não o tempo que o bebê ficou no seio. Muito importante, é uma dica muito boa essa, né? Porque
quanto tempo é suficiente em cada mamada, né? E aí não é isso. Mas é porque assim, a expectativa que a gente cria é que, né, eu falo por mim, assim, eu tinha uma expectativa, mesmo com conhecimento, né, é que o bebê vem pra mamar, ele vai sair do peito, ele vai dormir, aí eu vou trocar a fraldinha dele, 2h30, 3 horas depois, ele vai querer mamar de novo, né? E aí a gente se prende muito a esse tempo, a esse intervalo, e não tem. Não tem. A gente precisa observar e conhecer o ritmo que esse bebê vai fazer. E eu não vou saber isso em 5 dias. A gente acabou de se conhecer, né? Por isso que informação ainda na gestação é tudo, né? Eu vi que tem uma... Deixa eu ver. Tinha um comentário aqui. É dela, né? Ela tá grávida, ela é a mesma. E agora o terceiro parto. Tá? Então, o terceiro, como na gestação, como que a gente vai conseguir proteger essa amamentação e não deixar acontecer o que aconteceu na gestação anterior, né? No caso dela que ela relatou aqui para nós. É curtir o parto, receber o bebê, independente se ele for de parto normal ou cesárea, garantir a primeira hora de vida, né? O contato pele a pele, se for possível, se você e seu bebê estiverem bem, né? Tentar amamentar nessa hora ali, né? Não demorar muito para fazer a segunda mamada, porque nas primeiras 24 horas, o bebê, ele dorme muito mesmo, ele não tem essa necessidade de acordar e sair mamando no seio, mas num intervalo, não deixar um intervalo de mais de 3, 4 horas para passar e colocar esse bebê no seio. E o que dá para fazer para poder estimular a saída desse colostro? Porque esse colostro, ele tá ali, tá? Ele vai descer. Então, esse assim, eu precisei dar a fórmula pro meu bebê. Na maternidade, porque eu não tinha colostro, fisiologicamente, isso não fecha. Porque o colostro é produzido lá no 4º, 5º mês de gestação. E aí ele não some na hora do nascimento. Ele está ali, tá? O que a gente vai fazer? Vai massagear esse seio. Antes de oferecer para o bebê, massageia bem, tá? Faz uma ordenha. Quando a gente fazer isso aqui, né? Pressiona para trás a mama e aí a gente aperta. É assim que a gente faz uma ordenha. Aí, fazendo isso, eu vou ver umas gotinhas de colostro, tá? E aí eu vou posicionar o meu bebê assimetricamente para que ele faça isso aqui e consiga mamar, tá? Então isso eu posso logo após o nascimento. Logo após o nascimento, quando tá no quarto já, né? Porque a primeira hora de vida é pra gente curtir o nascimento. É pra colocar o bebê ali, o bebê que vai dizer o que ele quer fazer. Se ele quer lamber, se ele quer morder, se ele quer chupar, se ele quer sugar. O bebê que manda, o que vale é o momento, tá? Tá lá no quarto, precisa acordar o bebê para colocar ele no seio, faz uma massagem antes. E aí leva esse bebê pro seio e tenta ali, coloca numa mama, depois coloca na outra, tá? Se por acaso, mesmo depois disso, o bebê ainda tá inquieto ou se realmente baixar a glicemia, oferecer um leite num copinho, numa colherinha, tá? E aí, para garantir que porque ele vai aprender a sugar, tá? Uma hora ele vai chegar no seio, ele vai abrir a boca e ele vai começar a sugar. Porque ele precisa disso. É um comportamento. É um comportamento dele, é uma necessidade. Se eu não der chupeta para ele, a única coisa que ele tem para fazer, isso é o seio. Então ele vai fazer. Precisa só de paciência mesmo. Antes de nós entrar nos cuidados que a mãe precisa ter, a Sila Oliveira pediu até que idade é ideal para deixar que o bebê mame. Sila, Isso é a idade né? é bem particular. É até onde você quiser, tá? Até onde está confortável para você. Porque também precisa ser viável para a família, né? Num cenário bem amplo, assim, né? A mãe precisa estar gostando de fazer aquilo, a mãe precisa sentir, a família precisa estar sentindo prazer, não o tempo todo, porque a gente não sente
né? Às vezes cansa mesmo, né? Hoje, assim, em termos de saúde, o Ministério da Saúde recomenda que uma criança seja amamentada no seio até pelo menos os 2 anos de idade, né? 6 meses exclusivo, leite materno, e após os 6 meses, aí complementar com a introdução alimentar, né? Com os alimentos. Então, eles recomendam que seja até 2 anos do ponto de vista de saúde do ser humano, tá? Então, assim, acredita-se, né? Sabe-se, na verdade, que um bebê que mama até essa idade tem menos chance de desenvolver várias coisas ao longo da vida, né? Em função dessa quantidade. Mas precisa avaliar, isso é muito particular de cada família. O que é importante é você estar certa e estar feliz, tá? Colocar na balança o que está pesando mais para qual que é a decisão de vocês, tá? Você chegou a comentar antes, Tati, sobre como o bebê chupar chupeta, mamadeira, é diferente do seio. Eu conheço uma família que decidiu não dar outros bicos além do seio da mãe. Uhum. Porque eles acreditam que influencia e eles querem amamentar, né? Uhum. Isso, de fato, atrapalha a amamentação? Dar a chupeta ou outros tipos de bicos? E é uma escolha certa não dar para quem quer mesmo amamentar? Principalmente na primeira semana de vida, tá? Mas, assim, o que tem que ficar bem claro? Que a chupeta, ela é um fator de risco para um desmame precoce, para um bebê largar o seio da mãe, né? E o que é um fator de risco? É algo que oferece um risco, mas ele não é certo. Porque eu vou ter bebês que têm 2 anos de idade, que mamam no peito, que tomam mamadeira, que chupam chupeta, tá? Vai existir muitos casos iguais esses. E tudo bem, aquele bebê aprendeu a diferenciar, nunca machucou a mãe, nunca ofereceu problema relacionado à amamentação, porque no crescimento crânio-facial ele vai ter alterações, né? Porque a mecânica oral aqui do bebê, quando fica muito restrita a chupeta e a mamadeira, pode causar essas disfunções orais, né? E é importante que a família saiba dessa informação, para que eles tomem a decisão. Porque eles podem chegar assim e falar, não, eu quero dar chupeta e eu vou arriscar. Mas eles já sabem disso e eles preferiram arriscar. Isso tem que ser respeitado, né? Porque quem vai ter as consequências é a família, não é a pessoa que está contraindicando, né? Então isso tem que ser respeitado, é uma decisão da família, a mesma história do parto. Mas na primeira semana vai atrapalhar assim em 90% dos casos. Então, se é de desejo da família, estabelece a amamentação, vê a real necessidade de usar essa chupeta. Porque às vezes a chupeta entra para resolver um problema que não dá amamentação, né? O bebê precisa sugar. Ele não está conseguindo sugar esse seio da mãe. Ou seja, o seio não está fazendo o papel dele, não está satisfazendo a necessidade desse bebê. Então, esse bebê vai chorar o dia inteiro, né? Então, a mãe pode pensar assim, não, eu vou dar uma chupeta. Mas ela pode pensar assim, não, eu vou procurar ajuda. Eu vou resolver a amamentação, porque pode ser que eu não precise da chupeta. Porque o peito é para dar conta de alimentar, de satisfazer a necessidade de sucção, proteção, regular a temperatura. É para fazer tudo, né? E aí, a mamadeira, ela entra por quê? Não é porque a mãe quer. É porque o bebezinho dela não tá conseguindo se satisfazer, não tá conseguindo se alimentar no seio dela. Aí, naquele momento, qual que é a alternativa que ela tem? Ou qual vai ser a primeira alternativa que vão oferecer para ela? A chuquinha. Porque o bebê vai ter uma glicemia baixa e aí sim é perigoso, eu não posso deixar um bebê sem se alimentar, né? Então, se eu conhecer essas alternativas ainda na gestação, né, eu vou estar munida de informação para lá na frente eu conseguir tomar a decisão, né? E essa decisão precisa ser respeitada. Então, assim, sucesso na amamentação é uma família feliz, atendida dentro da necessidade. Porque às vezes vai ter aquela mãe que não quer dar mamadeira de jeito nenhum. E mesmo, né, mesmo sendo sugerido para ela a mamadeira, ela vai dizer, não, eu vou procurar outra coisa. Também tem que ser respeitado,
Então, essa mãe precisa ter uma lista de profissionais que vão ajudar ela nesse sentido, né? E como que eu procuro por essas informações na gestação? Consulta com o pediatra ainda no pré-natal, né? Grávida, vai lá e conhece o pediatra, vê o que ele pensa da amamentação, se incentiva, se ele prescreve fórmula. Tem que conhecer o pediatra, né? E ter essas informações. Consultor de amamentação, né? Pegar alguém que trabalhe com a amamentação especificamente e fazer essa consulta ainda na gestação. E lidar com todos os teus medos desde agora, para que a gente não precise lidar isso num puerpério, num pós-parto, onde a gente vai estar extremamente vulnerável e que se eu não tiver informação nenhuma sobre isso, talvez a alternativa vai ser mais fácil, né? Então, o desejo ainda da família é o que mais importa, né? Falando um pouco da mãe agora, dos cuidados com a mãe. Uhum. Na primeira live, eu lembro que você trouxe para nós, Tati, que a mulher, o corpo tem um processo natural. Não precisa fazer cremes, passar creme no seio, não precisa fazer coisas porque a mulher está se preparando para o momento da amamentação, certo? Isso. Mas eu lembro, inclusive, você citou aqui, que fazer uma massagem, uma drenagem em alguns momentos antes, inclusive logo após o nascimento, são coisas normais e que podem sim, devem ser feitas principalmente para aquelas que já sabem que vão ter dificuldades. Isso. Mas além disso, existem outros comportamentos, outras possibilidades que a mãe, além de se precaver com informações, como você falou agora, na gestação? Em relação à amamentação, externamente, assim, no corpo, não precisa fazer absolutamente nada, tá? Hoje, nem o sol no seio vai comprovar, ou vai evitar, ou vai garantir que ela não tenha problemas na amamentação depois, tá? Existem protocolos bem específicos para estimular a produção de leite, para estimular a descida do colostro, na verdade, né, logo após o nascimento, em casos de diabetes gestacional, por exemplo, né, quando a mãe é diagnosticada, né, quem vai diagnosticar isso é o médico, e quem vai passar essas informações para a mãe é o médico, tá? Então, existem protocolos que podem ser feitos, tá? De estímulo ainda na gestação, mas isso tem, né, acompanhado com o médico, acompanhado pelo pediatra e acompanhado pela consultora de amamentação, enfim, né? Mas fora esses casos específicos, uma gestação está sendo tranquila, sem comorbidades, a mãe vai relaxar e vai se preparar com a mente, tá? Com a segurança dela. Quais são os medos dessa mãe? O que deixa ela insegura? Falando em amamentação, qual que é o maior medo que ela tem? Então, ela vai buscar a enfrentar esse medo antes. Vai dizer assim, se acontecer isso, que é a coisa que eu mais tenho medo na vida, o que eu vou fazer? Vai fazer isso. Então, assim, na gestação é curtir, ter uma rotina de alimentação, de descanso, de exercício físico, tá? Porque tudo isso não é só pro parto que influencia. Isso vai influenciar na amamentação também. Então, a saúde da mãe, a saúde mental da mãe também tem que estar muito preservada, tá? Porque o puerpério pós-parto, ele fica bem vulnerável. Então, assim, eu gostaria de chegar e ter a resposta e dizer assim, não. No 9º mês de gestação, você ordenha tua mama, estimula, massageia, passa isso, passa aquilo, que aí a gente vai garantir que seu bebê vai mamar. E, infelizmente, isso não existe. A garantia de que o bebê vai mamar é que a mama se desenvolveu, produziu colostro e esse bebezinho precisa vir para o seio e fazer a parte dele para drenar esse colostro, ser alimentado e a gente não ter uma queda na produção de leite mais tarde. Após o nascimento, é completamente normal que o seio fique sensível nas primeiras mamadas, e aí que surgem as fissuras, as dores, né? Existem alguns cuidados que deixar o seio
sem o sutiã nos primeiros dias, né? Um pouco mais, entre aspas, livre, sem encostar em um pano específico. Se tu puder falar algumas coisas detalhadas sobre esse processo, também pode falar, Tati. Essa região realmente ela fica bem sensível, né? Fica dolorida, são várias sucções ali, tá? Se o bebê estiver mamando certinho, isso vai passar dentro de algumas horas e alguns dias, né? Mas o ideal, mesmo que ele esteja mamando bem, é a gente passar o colostro ao redor do bico, né? Tira um pouquinho, aperta aqui, umas gotinhas mesmo, passa ao redor aqui e deixa o peito arejado, tá? Se for colocar sutiã, coloca uma rosquinha da amamentação. Eu tô sem nenhuma agora. Mas é uma rosquinha que tu faz com um paninho, tu faz com uma meia, ou até compra elas pronta, tá? Você vai colocar ao redor do seio e essa parte fica livre. Tá? Então aqui eu não vou colocar absorvente, não vou colocar concha, não vou colocar o sutiã. Vou passar colostro e deixar o bico do seio livre. Vou botar essa rosquinha, vai ficar assim, né? E aí o sutiã vai vir aqui por cima. Tá? Esse é um cuidado bem importante para fazer desde logo após o parto, assim, logo depois das primeiras mamadas. Se tiver alguma fissurinha, algum arranhão, o colostro já vai dar conta de cicatrizar. Nos primeiros dias, é bom que a mãe não use absorvente dos seios? Não é bom, porque assim, não tem finalidade para você usar o absorvente de seio. Teu seio não vai vazar nos 5 primeiros dias. Tá? E depois, se você usar, mesmo depois que o leite descer, ficar vazando e você colocar aquele absorvente e deixar aqui abafado, eu posso ter uma criação de fungo. Tá? E aí dá sapinho na boca do bebê, dá candidíase mamária. Então, o absorvente de seio é para aqueles casos assim, tu vai ali na rua, tu vai numa consulta, né? No primeiro mês, ele tem que fazer teste do pezinho, tem que ir no pediatra, tem que voltar no GO, né, fazer a revisão. E aí, nesses casos, tu sair só com a rosquinha, pode ser que tua blusa fique toda manchada. Então, para evitar isso, se você não quiser, aí você coloca aquele absorvente de seio, tá? Faz o que tem que fazer na rua, volta para casa, tira, já deixa o bico arejado novamente. Um outro cuidado nesse momento é o tipo de sutiã que a mãe usa. Qual é o tipo de sutiã ideal para quem está amamentando? Eu até esqueci de trazer o meu sutiã aqui para mostrar. Mas se vocês encontrarem um sutiã que não tem aquele triângulo, ou que esse triângulo não seja muito pequenininho, aqui que aperte essa parte aqui, ele é melhor. Esse sutiã tem que ser aqui todo aberto, eu tiro daqui, né, e ele desce todo. Minha mama fica toda exposta, sem aquela parte que fica aqui em cima, tá? Por quê? Porque na descida do leite ali, esse peito pode aumentar, dobrar, triplicar de tamanho. Se eu tiver um sutiã muito apertado, vai impedir que esse leite seja drenado. E esse leite parado aqui dentro vai causar dor e vai fazer o que com o meu cérebro? Enviar a mensagem de que eu não preciso mandar leite, mandar hormônio, produzir leite, porque o leite está parado aqui dentro. Então, qualquer sutiã que não faça isso aqui. Não garroteie o seio, de preferência, né? Isso na primeira semana, porque depois a mama vai dar aquela murchada, vai ficar bem flácida, e aí você usa aquilo que fica mais confortável para ti. Mas na primeira semana ali, principalmente até o 5º dia, evitar qualquer coisa que aperte aqui em cima. Muito bom. Tati, eu não sei se os nossos seguidores aqui que estão participando têm mais alguma dúvida. Se tiver, esse é o momento para você deixar aqui nos comentários. Nós vamos nos encaminhar para o final da live. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui. E, Tati, quais são os cuidados além do sutiã, do bico de silicone, que em alguns casos devem ser usados, da drenagem, desse arejamento do peito, do mamilo? Quais são outros cuidados que a mãe pode ter também? Entender que nesses primeiros 15 dias pós-parto, assim, quem vai demandar muito, assim, é o bebê. Então, a mãe precisa estar bem. Então, a mãe vai preservar o autocuidado dela, né?
tomar um banho relaxada, sem aquela preocupação de que o bebê vai chorar, contar com uma boa rede de apoio que possa ajudar ela, né? Comida, casa, roupa, isso tem que ser, na medida do possível, terceirizado ou delegado, tá? A realidade de muitas mães hoje não é essa. Tá? Muitas mães não têm, né? Os pais voltam a trabalhar com 3, né? Os companheiros, enfim, com 3, 4 dias, 3, 5 dias. E aí a mãe se vê sozinha com o bebê. Então, isso é um cenário que eu tenho que avaliar, tá? Porque a mãe precisa estar bem para fazer tudo isso, né? Então, rede de apoio, se preocupar com uma rede de apoio é bem importante, tá? Manter sempre o autocuidado, tomar água, né? Eu não preciso tomar um número X de água por dia, né? Não se cobrar tanto. Tipo, hoje não tomei 4 litros de água por dia que eu tinha que tomar, e aí agora vai secar meu leite, né? Não ter esse tipo de cobrança com elas mesmas, assim, vai tomar quando tem sede. Amamentar dá sede. Se você não tomar água o suficiente, vai chegar no final do dia, tu vai estar morrendo de sede. No outro dia, tu não vai esquecer de tomar água. Tá? Então, a ingesta, ela aumenta automaticamente por necessidade do corpo. E não porque você anotou lá na tua agenda que você precisa tomar 4 litros de água por dia. Né? Se alimentar bem, então, garantir que vá comer nos horários certinho, ou que costumava comer antes, né? Certinho, não tanto. Mas garantir que se você estiver ligando mamar e é a hora do almoço, alguém te ajude com a comida, tá? E não deixar pular, do tipo assim, eu vou dar mamar agora, eu vou trocar o nenê agora, depois eu tomo banho, depois eu tomo café, depois eu como. Vai chegar 10 horas da noite e você vai estar ainda dando mamar, com o mesmo pijama que você acordou, e não vai ter comido umas bolachinhas com água e sal o dia inteiro. Então a gente precisa se preocupar com o nosso autocuidado, porque isso vai refletir lá no bebê. Né? E a gente, para isso, precisa de uma rede de apoio, de fato. Muito importante a rede de apoio, inclusive é um tema para a gente falar aqui só sobre isso, né? É verdade. Uhum. Tati, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui, nenhuma dúvida. Então, acredito que era isso. Se você não tem mais nada para compartilhar com a gente, era isso. E quero te agradecer por mais uma vez você ter aceitado estar aqui conosco. A gente sabe que cada um tem os seus compromissos todos os dias, você é mãe, você é profissional. Então, muito obrigada por você estar aqui compartilhando todas essas coisas. E tenha uma fã tua, né? Sempre tem fãs aqui das especialistas. E a Ana é maravilhosa. Coisa mais linda. Tem as minhas meninas. Obrigada, tô vendo as minhas meninas aí entrando. Que esse ano deu menina. As minhas bebezinhas lindas. Então tá, muito obrigada. Gabi, eu que agradeço. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal que assistiu, né? Qualquer dúvida, eu fico à disposição aqui no perfil da Hug, no meu perfil também. Então, espero que a gente possa se encontrar outras vezes para conversar, né? E podem dar sugestões de temas também para a gente trazer aqui. Com certeza. Então era isso, pessoal. Nossa live Papo Maternidade se encerra por aqui. Agradeço a participação de todos e até a próxima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Até.